E aí, pessoal, tudo bem? Que bom que a gente tem mais uma oportunidade de falarmos sobre a palavra de Deus. E a aula de hoje chama Felizes os que são firmes em servir. Felizes os que são firmes em servir. E você gosta de servir, de se sentir útil, de trabalhar? Isso é muito importante. Eu acho que essa é uma das necessidades básicas do ser humano, né? Se sentir útil. Todos nós temos essa vontade de fazer alguma coisa, né? De usar as nossas mãos para algo produtivo, né? E isso é muito bom, a gente saber que Deus tem um propósito para cada um de nós na nossa vida, né? A gente vê ao longo da Bíblia, a gente olhando os propósitos de Deus para cada um dos personagens, né? Muito legal a gente entender, né, até onde ia o propósito da vida de cada um. Quanto Deus é maravilhoso com isso, né? E deixa muito claro os propósitos dele na vida de cada um de nós. Nós não podemos deixar que as situações nos enfraqueçam na hora de servir ao Senhor. E a gente vê na vida de Paulo, ele era alguém que era muito firme nesse serviço, ele era um exemplo no servir, na constância, nessa firmeza em servir ao Senhor na sua obra. Ele era incansável, fez várias viagens, levou a palavra de Deus para muitas partes na Ásia, na Europa e no norte da África também. E a gente, boa parte assim da propagação do evangelho foi através da vida de Paulo. E ele fundou muitas igrejas e a gente vai ver. E vocês vão ver surgir aqui na aula o nome de Apolo. Paulo foi quem fundou a igreja de Corinto e Apolo foi um daqueles que continuaram essa obra e se tornou alguém importante para a igreja de Corinto. Bom, e a gente vai ver hoje um pouco sobre a carta que ele escreveu para a igreja de Corinto e sobre um problema que eles estavam enfrentando lá e o quanto isso estava impactando o serviço deles lá. E a gente vai ver isso em 1 Coríntios 3, então a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Então diz assim: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como eu costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Nossa, que forte, né? Ele fala assim com a igreja que ele fundou. Eu tive que falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos. Forte, né? Ele está dando uma bronca aqui no pessoal e a gente vai ver por quê. Porque vivem como se fossem pessoas desse mundo, quando existem ciumeiras e brigas entre vocês. Será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Então aqui ele está falando realmente sobre sentimentos que nós permitimos, que às vezes, né? Sentimentos que às vezes nós permitimos que entrem no nosso coração e que não faz parte da natureza de Deus, né? Então aqueles que são filhos de Deus e que deveriam buscar ser como esse Pai, acabam demonstrando, né? E não combina, né? Não combina com a igreja, não combina com ser filho de Deus, essas atitudes, né? Ficar com ciúmes, ficar com brigas, ficar querendo comparar essa situação que a gente vai ver aqui na frente, no versículo 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como as pessoas deste mundo? Então eles ficavam causando divisão. E tem um versículo na Bíblia que fala que 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele abomina. E a 7ª coisa que ele abomina é aquele que causa contenda entre os irmãos.
E é isso, aqui as pessoas ficam causando contenda, ficam causando divisão. Isso não é bom, não é algo que Deus abomina. Que você fique criando intrigas, fique causando divisão, contendas, brigas entre o povo de Deus. E olha, sinceramente, isso daqui só atrapalha o serviço, só atrapalha a obra, o propósito de Deus. Vamos continuar aqui. Versículo 5. Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que Deus lhe deu para fazer. Eu plantei, e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Olha que legal, né? Então realmente a gente tem que saber qual é o nosso papel. Às vezes a gente fica querendo enxergar as diferenças como algo maior do que elas realmente são, como se elas fossem mais importantes do que aquilo que nos une, do que aquilo que nós somos parecidos, né? E aqui é isso que ele está falando. Olha, tudo bem, eu reguei, ele plantou, mas o crescimento foi Deus quem deu. E essa obra é de Deus. É Deus que está envolvido em tudo isso, e é isso que é importante. O que importa não foi quem começou ou quem continuou a obra. O que importa é que o propósito é de Deus, essa obra é de Deus. E esse é o propósito. O propósito é que o nome de Deus seja levado, o propósito é que haja salvação, é que creiam no nome de Jesus Cristo. Então, para que ficar se importando com aquilo que é diferente? Para que se importar com aquilo que pode causar divisão? Olha para aquilo que nos une, olha para aquilo que pode nos fortalecer e não naquilo que nos enfraquece. Que legal, né? Que visão importante de Paulo. E realmente entender que somos importantes, né? Mas mais importante é Deus. A gente não pode também ficar querendo enaltecer homens. Não, porque o pastor da minha igreja é o mais importante. Não, porque o pastor X, ele foi quem me levou para Cristo. Não, quando ele pregou e eu entrei na igreja, ele pregou. Não, ali foi que Deus falou no meu coração. Então ele para mim é o mais importante. Quando ele prega, eu sinto muito. Quando a gente cria esse tipo de argumento, quando a gente cria esse tipo de sentimento, a gente acaba causando divisão. Então não busque enaltecer homens. Busque olhar a Deus que essa pessoa está falando. Quando o pregador falou, e ele estava falando de Deus, não estava falando dele. Então é isso, todas as pessoas que fazem a obra de Deus, o que importa na verdade é Deus, é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus, não é a sua própria mensagem, não é o seu próprio nome, não é a sua própria história, tá bom? Então vamos focar naquilo que realmente importa. Essa é a mensagem que Paulo estava falando aqui. Importa é Deus que dá o crescimento. Versículo 8. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Olha que legal. Que legal. Então o trabalho é de quem? O trabalho é de Deus, a obra é de Deus. Ele é o responsável pela obra. Nós só somos companheiros. Nós só somos colaboradores. Mas essa obra toda é de Deus. É Ele quem dá o crescimento. Ele é o grande responsável pela obra.
Se Deus não quiser que aconteça, não vai acontecer. Se Ele quiser que aconteça, vai acontecer e não vai ser por você. Se você falar, não, eu não quero que aconteça. Você cruza os seus braços, fala, eu não vou trabalhar para isso acontecer. Deus vai levantar outro. Porque a obra não é tua. A obra é de Deus. Nós somos colaboradores nesse serviço. Então, se a obra é de Deus e ela vai acontecer porque ela é de Deus, eu quero fazer parte. E a obra de Deus, ela também é em nós. Nós somos o terreno onde Deus faz a sua obra. Isso é maravilhoso, não só em mim, né? Em todas as pessoas. Isso é muito maravilhoso. Nós precisamos realmente entender que Deus trabalha nos corações. É uma obra profunda, é uma obra pessoal e é uma obra de transformação que Deus quer fazer em mim, em você. E assim como o Paulo estava falando aqui com essas pessoas, né? Deus quer provocar essa transformação para nós não sermos considerados como pessoas deste mundo que fazem o que todos fazem. Nós precisamos nos transformar em pessoas que realmente têm o Espírito de Deus e fazer as coisas não conforme as pessoas deste mundo. Sermos diferentes. Certo? Tem nessa mesma epístola, essa mesma carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, ele no capítulo 15, ele finaliza o capítulo 15 escrevendo assim, portanto, no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Olha que ótimo, Deus tem recompensa para você. Toda vez que você trabalhar para o Senhor, toda vez que você fizer alguma coisa para a obra de Deus, Deus tem uma recompensa para você. Por isso, seja firme. Não canse de fazer a obra de Deus. Não canse de se gastar na obra do Senhor. Porque Deus recompensará a sua vida. Não vão ser as pessoas. Muitas vezes a gente não vai ter reconhecimento aqui na terra. Muitas vezes as pessoas vão ser ingratas, vão até falar, ai, para que você fez isso? Ninguém está nem ligando que você fez isso. Mas Deus se importa. Deus vê o seu coração, Deus vê o seu empenho. E é Ele quem vai nos recompensar. Talvez não aqui realmente, mas na vida vindoura, na vida eterna. E esse tem que ser o nosso foco, né? Nós não devemos viver igual as pessoas desse mundo. Nossa cabeça tem que estar na vida eterna mesmo. Tá bom? Então, vamos realmente pensar nisso. Felizes os que são firmes em servir ao Senhor. E para a gente manter esse tema dessa aula na nossa cabeça, vamos memorizar esse versículo. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Isso está em 1 Coríntios 16, 13. Tá bom? Então vamos lá. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Tá bom? E é isso. Que Deus abençoe a sua semana. Tchauzinho.